Você comentou aí que a Lightning ela é conhecida como talvez a única segunda camada que existe na rede do Bitcoin, enquanto várias outras utilizações são sidechains, né? Você consegue explicar para a gente qual seria a diferença entre uma sidechain e uma camada 2 do Bitcoin? Sim, e é razoavelmente fácil de entender uma vez que você vê na prática as duas implementações. A Lightning, ela não tem nada a ver com uma outra blockchain paralela. Na verdade, a Lightning são contas onde você... São contratos inteligentes onde você e outras pessoas amarram os seus bitcoins, podendo resgatá-los a qualquer hora, os bitcoins continuam sempre a ser seus, mas que esses contratos inteligentes permitem que você movimente os bitcoins na velocidade da internet. Então, a Lightning, a construção basal dela são endereços na blockchain do Bitcoin, onde bitcoins meus e seus e de outros 18 mil node runners estão depositados. E uma vez ali depositados, eles obedecem a contratos inteligentes que nos permitem movimentar esses bitcoins. Então, por exemplo, não há o que a gente chama na Lightning de estado global, porque cada node na Lightning, são 18 mil hoje, só sabe o que acontece e o que compete aos seus próprios bitcoins. Então, eu não consigo saber a qualquer momento tudo o que está acontecendo na rede pelo desenho como a rede funciona. Cada node só sabe dos seus bitcoins e dos nodes com os quais está conectado. Então, apesar de algumas informações serem públicas, a Lightning, para existir, não requer consenso, por exemplo. A gente não precisa entrar em acordo quanto a tudo, todos os canais na Lightning, seus respectivos balanços. E nesse sentido, ela se diferencia muito de uma blockchain que a todo momento, no caso da blockchain do Bitcoin, a cada 10 minutos, requer que o mundo inteiro entre em consenso e concorde com qual é o saldo de cada de cada participante da rede. Então, a Lightning ela é, por desenho, assim, porque o consenso global requer tempo. E se requer tempo, não pode ser tão rápido. A prioridade da Lightning é ser rápida. Então, ela quer que cada balanço, cada saldo, cada transação compita somente a quem está envolvido. E se compete somente a quem está envolvido, não tem como ter consenso global. O consenso global de todo mundo saber tudo a todo tempo, ele é também custoso. É caro você demandar obrigatoriamente que todo mundo guarde o histórico de tudo, como acontece numa blockchain. Então, se a Lightning quer ser, além de rápida, barata, ela não pode requerer que todo mundo guarde tudo a todo tempo, para todo sempre. Então, cada um guarda na Lightning somente aquilo que lhe compete, de novo. Então, somente as transações que ou eu faço, ou eu recebo, ou passam por mim. Só. O que é sempre uma pequeníssima fração do todo. E assim, eu consigo rodar um Node num computador barato e muitas pessoas conseguem fazer o mesmo. Então, pela demanda da Lightning de ser rápida e barata, não pode haver o consenso global, que é caro para manter e demorado para ser atingido. E, por fim, a Lightning quer ser privada. Então, no consenso global, de novo, todos sabem de tudo, o que é um primitivo péssimo caso você queira manter a privacidade de algumas transações. Então, a Lightning resolve isso, de novo, não sendo uma blockchain, mas sendo uma construção de pessoa para pessoa, usando pura e simplesmente a blockchain do Bitcoin para isso, para que ninguém fique sabendo de tudo o que você faz, somente você e com quem você faz. Então, uma blockchain paralela, uma sidechain, todas as blockchains do mundo são paralelas ao Bitcoin, mas ainda não são ancoradas no Bitcoin, ainda não possuem um vínculo com o Bitcoin, ainda não usam a prova de trabalho do Bitcoin como um mecanismo de garantir ali a correção das coisas, ainda não usam a blockchain do Bitcoin para resolução de conflito. O que algumas propostas como as drive chains,
que são um conjunto de duas BIPs, né, duas propostas de melhoria do próprio Bitcoin, propõe são blockchains que seriam ancoradas no Bitcoin, cuja produção de blocos dessas blockchains paralelas se daria através de transações na rede principal do Bitcoin. Então, para fazer uma analogia para quem não é de tecnologia e está começando agora nessa jornada, uma das formas pelas quais eu vejo o Bitcoin é como uma corte judicial para resolução de conflitos. Porque, como eu interajo muito com a Lightning, a blockchain do Bitcoin já é assim para mim. Eu já vejo a blockchain do Bitcoin como uma corte, onde quando eu tenho um problema com algum canal, eu vou lá na corte, apresento as provas, e a corte me dá aquilo que é meu e dá para o meu peer aquilo que é dele. Muitas pessoas explicam as sidechains como se fossem instâncias de uma justiça onde a blockchain do Bitcoin é a Suprema Corte. Então, você vai poder ter blockchains para a construção de outras coisas e que, se não resolvido ali, você sempre tem a Suprema Corte, a blockchain do Bitcoin, a quem recorrer em última instância. Mas por que alguém iria querer uma blockchain paralela ancorada ao Bitcoin? E o pessoal conversa muito de 4 tipos de blockchains que poderiam agregar algum valor ao mundo e, portanto, ao Bitcoin, na forma principalmente de geração de FIIs, que, como você falou, é de quem o Bitcoin depende no futuro. E essas 4 blockchains, elas seriam inspiradas em blockchains que existem por aí. São elas, pelo menos 3 delas já existem por aí. Uma delas, a resposta mais óbvia seria uma blockchain que permite a construção de uma máquina virtual por cima dela, como uma analogia, uma Ethereum sobre o Bitcoin. Então, já há uma construção de uma drive chain sobre o Bitcoin, se eu não me engano, na testnet. Então, o Bitcoin ele tem uma rede paralela chamada de testnet, com as mesmas regras, mas rodada só por quem está testando. E parece que lá já possuímos as BIPs necessárias para as drive chains, e lá já construíram uma Ethereum paralela ao Bitcoin. Se eu não me engano, é o tweet fixado do Paul Stork, o propositor dessa ideia. Uma das blockchains paralelas ao Bitcoin seria uma equivalente a Monero, pela questão das assinaturas na forma de ring e da privacidade total. Então, há alguma demanda por isso. Uma das blockchains seria uma blockchain que o pessoal idealiza como a Tor blockchain. Thunder blockchain. Thunder é trovão, uma alusão a uma blockchain que seria idealizada, feita para a Lightning, resolvendo algumas das dificuldades que a própria blockchain do Bitcoin oferece para a própria rede Lightning. Então, teríamos uma Ethereum, uma Monero, uma Thunder e uma quarta agora que me fugiu. Se eu me lembrar, eu trago para vocês. Então, algumas pessoas que propõem essas sidechains, Cauê, elas dizem o seguinte: que tal se transformássemos todas as transações do universo cripto em transações Bitcoin? Que tal transformarmos a demanda pela especulação nas shitcoins, a demanda pelas próprias shitcoins, em demanda por Bitcoin? Que tal transformássemos uma coisa ruim no mundo, ou na definição de algumas pessoas, as shitcoins e a especulação nas shitcoins, em uma coisa boa, que é receita para o ecossistema do Bitcoin, que com mais receita aumenta suas chances de vencer, se torna mais forte, mais seguro, mais valioso. Que tal aplicarmos uma poção mágica que transforma dejeto humano, que é o que há de pior na mente humana, de querer de enriquecimento rápido, esquemas pump and dump, pirâmides e etc., com um efeito químico que converte aquilo num mundo onde o Bitcoin é mais forte. Então, as drive chains elas pretendem ser esse processo químico que transforma coisas ruins em coisas boas,
Essa é uma das formas de ver. Por quê? Por que toda transação cripto seria uma transação Bitcoin? Porque, de novo, se você quer gerar um novo bloco da Ethereum, da Monero, da Zcash ou da Thunder, você tem que fazer... A produção do bloco é uma transação no Bitcoin. Então, cada bloco produzido numa nova blockchain geraria receita para os nossos mineradores. E mineradores mais ricos são mineradores mais fortes, mais descentralizados, e um Bitcoin que vale mais. E a forma como você acessaria essas blockchains paralelas seria justamente, primeiro, comprando Bitcoin e, em seguida, enviando-os para essas blockchains paralelas. Então, você transforma a demanda pelas blockchains paralelas, em primeira, sobretudo, em uma demanda por Bitcoins. Então, é como se, eu costumo falar, você aplicasse as técnicas do jiu-jitsu. Então, no jiu-jitsu, você aprende a usar o peso do oponente a seu favor. E é por isso que um cara de 60 quilos consegue ganhar de um de 150 quilos. Porque é técnica, porque é inteligência. E quando o Bitcoin tem uma proposta como a das drive chains, onde o peso do opositor trabalha a seu favor, e mesmo pessoas que não entendem nada sobre o que o Bitcoin é sobre, estariam trabalhando pela hiperbitcoinização, uma espécie de cavalo de Troia que torna mesmo ditos inimigos em batalhadores da hiperbitcoinização. Então, tanto a Lightning com seus trade-offs e as suas soluções, quanto as drive chains podem possuir, a Lightning como de fato possui, as drive chains ainda como uma proposta, um papel importantíssimo na hiperbitcoinização. E como eu costumo dizer, tudo é bom para o Bitcoin. Então, não existe forma ruim de usar o Bitcoin. Não existe, digamos assim, spam na rede Bitcoin, porque você não usa a rede Bitcoin de forma coercitiva ou de forma forçada. Tudo que é incluído no Bitcoin é incluído de forma voluntária pelos mineradores. E se fosse em detrimento do Bitcoin, essas coisas não seriam incluídas. Então, volta àquilo que a gente falava. A batalha do Bitcoin é na camada base. Nas camadas superiores, muita coisa no mundo vai continuar a existir no padrão Bitcoin agora. E eu sou um cara que celebra o uso do Bitcoin em diferentes situações, por diferentes pessoas, mesmo que não para dinheiro. E gosto, por fim, de citar o caso que eu tenho citado recentemente do meu sogro, que obviamente não é o bitcoinheiro, mas que viu, ele chegou para mim todo feliz dizendo, olha, essa reportagem, uma blockchain para emissão de identidades. Eu falo, tá vendo? Às vezes o uso da blockchain para uma coisa que não tem nada a ver com dinheiro soa mais óbvio, porque dinheiro, para ele é real, para ele é dólar. E esse negócio de dinheiro digital é uma viagem. Agora, ele leu uma reportagem nas Livecoins dizendo que os Detrans vão finalmente poder conversarem um com o outro por causa de uma blockchain, aí ele entendeu o que eu falo com ele. Então, tem muito bitcoinheiro que não tem essa interação com o mundo. Para ele, o mundo é de austríacos, economistas hardcore que querem consertar o dinheiro. No entanto, o mundo tem essas pessoas, eu sou uma delas, mas ele é muito mais abrangente do que isso. E o Bitcoin vai acabar exercendo um papel muito maior do que as pessoas supõem. E trazer uma coisa que o Miguel Medeiros uma vez me disse, que é um software financeiro. Então, é um software que tem um papel no sistema financeiro que, se você for criativo o suficiente, aberto o suficiente, não permissionado o suficiente, permitir a participação de qualquer um, e libertário o suficiente, você vai ver que ele vai ser usado em muito mais coisa do que você supõe, até por conta da segunda lei da termodinâmica, né? Que todos os sistemas tendem à máxima entropia, o que os físicos traduzem como tudo o que pode acontecer é obrigatório que aconteça, vai acontecer. E tudo pode acontecer, tudo que puder acontecer ou ser feito com o Bitcoin será feito, queiramos nós ou não, queiramos alguns mais hardcores ou não depende da gente, nós somos irrelevantes. Nos cabe fazer o que estamos fazendo aqui, analisar, é bom ou ruim?
E essas coisas sobre as quais a gente conversa, a Lightning, as drive chains, os Taproot Assets, que são um novo protocolo de tokenização sobre o Bitcoin, acho que todas elas têm um viés muito positivo para o nosso futuro.